Nessa análise de hoje, eu quero discutir com vocês dois temas diferentes. Num primeiro momento, quero discutir o tema que está gerando a grande tensão aí na geopolítica, algo que está sendo abordado pela mídia corporativa, pelas mídias alternativas. Quero falar um pouquinho sobre isso hoje, que é a explosão de um caminhão-bomba na ponte da Crimeia, uma importante conexão entre a Rússia e a região da Crimeia. A fragilização da estrutura, inclusive uma parte da ponte caiu, isso compromete bastante uma conexão entre a Rússia e esse território da Crimeia. Quero falar sobre isso nessa análise de hoje e sobre a piora do quadro de tensão geopolítica a partir disso. Vamos discutir um pouquinho isso nessa análise de hoje também, até porque o atentado, esse ataque à bomba ocorreu no sábado agora, anteontem, e na quinta-feira anterior, e na quinta-feira passada, o Joe Biden ele fez uma espécie, vamos pensar assim, ou ele tem uma capacidade preditiva, é praticamente um profeta, tem uma conexão cósmica que consegue adivinhar cenários que vão acontecer, ou o Joe Biden sabia de algo que estava para acontecer e ele falou isso, porque o Joe Biden disse na quinta-feira, falou sobre um Armagedon nuclear. Aí no sábado tem um episódio que tensiona bastante a situação, então vamos falar um pouquinho sobre isso nessa análise de hoje também. O outro tema que eu trouxe para a discussão é a questão do Prêmio Nobel da Paz, que foi dado, como sempre, para figuras do interesse atlanticista. Figuras ativistas ucranianos, ativistas que criticam o governo da Bielorrússia, ou seja, críticas ao governo russo e críticas ao governo bielorrusso merecem prêmio. E vamos falar um pouquinho sobre isso nessa análise de hoje, enquanto o Julian Assange, quero falar um pouquinho sobre ele hoje também, no segundo momento, continua preso numa masmorra britânica. Eu sei que para quem acompanha o canal parece que eu repito as informações sobre o Julian Assange, mas eu faço também por uma questão de não esquecer o cara lá. Eu, como alguém que está trabalhando com informação, faço questão de repetir o máximo possível que o Julian Assange continua preso por dizer a verdade. Isso é um crime que é cometido não só contra a pessoa, a figura humana do Julian Assange, porque o cara está sendo destruído como pessoa, como indivíduo, o cara está tendo seu psicológico destruído física e psicologicamente, a imagem dele está sendo atacada, o cara está perdendo completamente a vida por ter dito a verdade. E isso é um crime não só contra o Julian Assange, como contra a verdade e como contra toda a liberdade de qualquer ser humano. Então o cara está preso lá e uma parte da liberdade de todos nós está presa lá com o cara. Então é isso que é preciso, porque o cara revelou crimes de guerra dos Estados Unidos. Crimes de guerra cometidos pelo atlanticismo no Oriente Médio, que são crimes que a sociedade norte-americana tem o direito de saber. A questão é, quando tem questões fundamentais de Estado, os segredos de Estado, que são fundamentais para a manutenção da soberania, a gente está falando de uma coisa. Quando a gente fala de crimes de guerra, morte de civis e inocentes num contexto de conflito, onde essas pessoas não têm culpa nenhuma pelo que está acontecendo, a gente está falando de uma outra coisa, que é questionar o povo norte-americano se ele topa bancar armas que matam pessoas inocentes em outro país. Então a coisa ela ganha outra proporção. E é por isso que o Julian Assange está preso, porque ele entregou essa verdade ao povo dos Estados Unidos e ele está sendo penalizado por isso. Então vamos falar sobre isso hoje também, mas quero falar um pouquinho sobre o Prêmio Nobel. Na verdade, a partir do Prêmio Nobel, discutir um pouquinho o Julian Assange. Como sempre, trago as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu costumo fazer todos os dias aqui no canal. Começo falando sobre a questão da ponte da Crimeia e depois a gente fala um pouquinho sobre... Dá uma pesquisada no mapinha aí, ponte, Crimeia, Rússia, que tu vai ver a conexão aí, é uma estrutura... chave fundamental para a conexão entre a Rússia e a região da Crimeia, que teve o seu referendo logo depois do Euromaidan, topou fazer parte da Rússia, a decisão do povo foi por fazer parte da Rússia, a Rússia deu respaldo militar para essa decisão do povo, essa ponte foi construída, acho que depois desse episódio, se eu não me engano, se eu estiver enganado, por favor me corrijam, e essa ponte foi atacada, comprometendo a conexão entre a Rússia e a região da Crimeia. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso nessa análise de hoje. No segundo momento a gente fala sobre a questão do Nobel e do Julian Assange. Primeira anotação que eu trago, como sempre, discussão feita em torno das minhas anotações, é uma notícia. No sábado, um caminhão-bomba explodiu na ponte da Crimeia, colapsando parte dessa ponte. É uma importante conexão entre a Rússia
e a Crimeia. Essa é a notícia do sábado, o acontecimento do sábado, que foi profetizado, não dessa forma, ele não falou diretamente, mas o Biden, 2 dias antes, na quinta-feira da semana passada, ele falou que tem um Armagedon nuclear que pode ser disparado pela Rússia. Naquele momento até o Pentágono contrariou ele, eu até trago essa discussão, já vamos entrar nisso aí. Outra notícia que eu trago. O governo ucraniano celebrou o ataque a essa ponte com postagens satíricas sobre o aniversário do Vladimir Putin. Se eu não me engano, foi uma postagem de um representante do governo ucraniano que ele postou não sei se foi um vídeo ou uma foto da Marilyn Monroe cantando Happy Birthday lá, né, feliz aniversário, e porque era aniversário do Putin. Foi no sábado ou na sexta-feira? Foi na sexta-feira, se não me engano, né? Acho que foi na sexta-feira o aniversário do Putin. No outro dia tem esse ataque com esse caminhão-bomba na ponte da Crimeia e teve essa postagem satírica desse representante do governo ucraniano. Isso faz parte de um sistema de soft power, que é um sistema de provocação. Qual é o intuito desse tipo de prática que foi promovida, se eu não me engano, por um representante do governo ucraniano? E nada mais condizente do que botar Marilyn Monroe, já que a Ucrânia é uma bucha de canhão dos Estados Unidos, nada mais justo do que fazer menção a uma norte-americana cantando, que faz parte da cultura norte-americana, para celebrar um evento que aconteceu entre Rússia e Ucrânia. Isso faz parte do soft power, que é essa guerra do campo informacional, ideológico, para fragilizar a imagem do país, que é para passar uma ideia de que a Rússia é fraca, que em pleno aniversário do Vladimir Putin, um dia depois do aniversário do Vladimir Putin, os caras promovem uma grande provocação, explodindo uma estrutura que é fundamental para a Rússia, isso depois da Crimeia ter optado por fazer parte da Rússia lá no contexto do pós-Euromaidan. Euromaidan, só relembrando, foi um evento de bagunça política e social promovida por forças estrangeiras na Ucrânia para retirar a Ucrânia da órbita da Rússia. Afastar o governo daquele momento, que era um governo muito mais alinhado à Rússia, para colocar um governo pró-Estados Unidos e a partir daí começar esse movimento de fazer da Ucrânia uma arma contra a Rússia, uma arma de desestabilização da região, tentar desestabilizar a Rússia e gerar uma crise global que também foi capitalizada por vários interesses financeiros transnacionais. Trago mais uma reflexão aqui. A Ucrânia está numa ofensiva para retomar territórios que já foram integrados à Rússia. É preciso observar isso. Já houve referendo nesses territórios, que a gente está falando de Zaporíжia, Kherson, Lugansk e Donetsk. A gente está falando dessa região. Essa região já teve referendo para fazer parte da Rússia, territórios antes ucranianos, territórios com uma maioria de população russa. A Rússia deu o aval para a integração desses territórios e depois deste ocorrido a Ucrânia promove operações pesadas para retomar este território. Inclusive atacando a ponte da Crimeia, que é uma outra região que já anteriormente fazia parte da Ucrânia e fez um referendo para integrar a Rússia, fazer parte do território russo. Por quê? Porque a população dessa região, etnicamente de maioria etnicamente russa, não se sentia segura vivendo no mesmo país que forças que não querem elementos russos dentro do território. Existe o discurso dentro da Ucrânia de pureza racial. Existem movimentos claros do governo ucraniano de restringir a participação cidadã dos russos dentro da... Pessoas que são ucranianas, tá? Mas etnicamente russas. É preciso observar essa questão que existe dentro da Ucrânia para entender o que está acontecendo. E concluo essa anotação que eu fiz da seguinte maneira. A Ucrânia está numa ofensiva para retomar territórios que já foram integrados à Rússia. Por vontade própria, houve referendo. Que, logicamente, os Estados Unidos não respeitam, o atlanticismo não respeita e a Ucrânia não vai respeitar. E dentro dessa perspectiva, a Rússia terá que responder, ela vai ter que responder de alguma forma a isso, até para conseguir quebrar essa ideia de força ucraniana. Então, o governo russo está evitando o máximo possível perdas humanas, destruição de infraestrutura ucraniana, infraestrutura civil, para manter
uma imagem favorável e um apoio de boa parte dos países do mundo, como tem acontecido, à Rússia. Uma posição de neutralidade. Não vou romper com a Rússia porque não há motivo. A Rússia não está matando civis em grande quantidade, está fazendo as suas operações dentro de um objetivo estabelecido. Por isso que boa parte da América Latina, boa parte da África, boa parte da Ásia se recusa a sancionar a Rússia. Parte considerável das populações na Europa estão fazendo protestos, inclusive ontem, se eu não me engano, teve mais protesto, ontem ou anteontem, se eu não me engano, teve mais protesto para que as sanções contra a Rússia sejam derrubadas e a normalização da vida do povo europeu seja retomada. Ou seja, o gás russo está fazendo falta. Nós já estamos sofrendo por causa de uma aventura da OTAN, é isso que parte da população europeia está dizendo. Então, a Rússia, a forma como ela tem conduzido as coisas, tem mantido uma posição favorável de parcelas da sociedade global a favor, não a favor da Rússia, mas numa posição de neutralidade, sendo contra sancionar a Rússia. A Rússia vai ter que responder agora de alguma forma a esse ataque à ponte. Só que vai ter que responder de uma forma que mantenha as coisas equilibradas. A gente chegou num momento bastante complicado, que é, se eu não respondo, eu apresento uma posição de fraqueza, e se eu respondo, eu posso incorrer em perder o apoio de nações importantes, e perdendo o apoio de nações importantes eu posso ter uma fragilização aí sim da minha economia, coisa que a Rússia não tem tido muito até agora. A Rússia tem evitado danos maiores porque tem mantido relações econômicas com vários países, mesmo durante o conflito. O Brasil é um dos países que continua transacionando com a Rússia, até porque isso é fundamental para a nossa economia também. Trago aqui mais uma anotação. Na quinta-feira, o Joe Biden falou sobre um possível armagedom nuclear iniciado pela Rússia. O Pentágono, naquele momento, negou. Tanto é que eu falei na semana passada. O Lloyd Austin falou praticamente que era mentira. Falou assim, algo na lição, o velho está viajando, entendeu? O Joe Biden, ó, tá piradaço, isso aí não tem nada a ver, porque eu não enxergo, nas condições concretas, nada que indique que a Rússia vai promover qualquer ataque nuclear. Assim, ó, ele ainda falou, eu não descarto totalmente isso. Isso pode vir a acontecer, a Rússia tem arsenais nucleares, mas até o momento nada indica que isso vai acontecer. Então foi uma coisa que veio do Biden, uma coisa que veio do Joe Biden, aquilo ali. O Joe Biden já sabia, antecipou. O que o Joe Biden soltou ali? Isso pode ser uma questão eleitoral também, né? Ele como figura política, falando, antecipando uma questão para ganhar um certo coeficiente eleitoral. Tem que observar com calma isso aí. Mas o fato é, os Estados Unidos sabiam do ataque. Isso se não foram eles próprios que promoveram o ataque. Tá? Trago aqui mais uma reflexão. Os Estados Unidos estão colocando a Rússia na situação de ter que responder com armamento nuclear. Isso é o que pode estar acontecendo. Já falei várias vezes aqui. Me parece que a intenção norte-americana é fazer com que a Rússia responda com armamento nuclear. E outra coisa, eu tenho que entrar numa discussão que eu sempre faço. A partir do momento que a Rússia responder com ataques nucleares táticos, pontuais, acertando estruturas ucranianas e fragilizando, logicamente, bastante a condição de combate da Ucrânia, isso vai promover um giro na percepção de muitas pessoas no mundo inteiro. O uso de armamento nuclear é uma coisa muito delicada, por mais que seja um ataque pontual, um uso tático, mas tem muita coisa que a Rússia pode fazer ainda antes de lançar a mão disso. Porque a partir do momento que ela fizer isso, vai mudar muito a percepção de muitos grupos. E a percepção, tanto de grupos políticos, a percepção de grupos políticos está atrelada à situação econômica e à opinião da sociedade. Se muda a opinião da sociedade, grupos políticos podem ser compelidos ou constrangidos a mudar a sua relação com a Rússia. Isso fragiliza a condição econômica da Rússia e fragiliza a condição econômica do país que é forçado a fazer isso. A partir do momento em que tiver isso, a gente vai ter uma mudança de percepção. O sul global continua com a Rússia ou não depois, se isso acontecer? É provável que sim, mas a pressão vai aumentar para que não continue. E outra coisa, a partir do momento em que a Rússia fizer o uso tático de armamento nuclear, se fizer, não estou dizendo que vai fazer, estou dizendo se isso acontecer, porque me parece uma vontade norte-americana de que isso aconteça, as redes vão mudar e a gente vai entrar mais um mergulho na censura, porque qualquer tipo de defesa, de conteúdos que vão contra o que a mídia corporativa estabelece, o conteúdo da mídia corporativa vai ser tido como humanitário,
porque critica o uso de armamento nuclear, a gente vai ter uma nova rodada de censura muito pesada na rede. Então a gente tem a censura na rede, ela vem em ondas. Quem trabalha na rede sabe do que eu estou falando, né? Eu sinto isso. Tem momentos que a censura é insuportável. Aí alguns meses atrás eu não consegui nem colocar título aqui no canal, né? Não conseguia colocar. Quem acompanha o canal desde o início sabe que tem momentos que eu consigo colocar título, tem momentos que eu não consigo. Aí quando eles afrouxam a censura, eu vou lá e renomeio quase todos os vídeos que eu tenho para aproveitar o ensejo. Então tem momentos que a rede aperta e tem momentos que a rede afrouxa. A gente está num momento agora que é um momento assim de, não absoluta, mas de relativa condição de fazer uma discussão mínima e botar o título aqui, né? Agora, se acontecer isso aí, tenho certeza que vai mudar bastante as condições de discutir as questões na rede. Mas a questão é a seguinte, se ataca com armamento nuclear, vai gerar uma mudança. Se não ataca, vai ser tido como fraqueza. Se a Rússia começa a Ucrânia começa a retomar territórios e a Rússia não faz nada, isso vai gerar uma percepção bem desfavorável em termos de imagem de força da Rússia. Então é preciso que ela dose isso e promova a sua decisão aí. Falar um pouquinho sobre o Nobel agora. Discussãozinha no final aqui. Trago a notícia, né? Primeiro, o Nobel da Paz foi dado para o ativismo ucraniano e crítico do governo da Bielorrússia, ou seja, o ativismo político ucraniano, logicamente crítico do Vladimir Putin, e o ativismo político bielorrusso, crítico do governo da Bielorrússia. Daí é para dizer assim, ó, o ativismo transnacional na Ucrânia e o ativismo transnacional na Bielorrússia, que critica o governo russo e que critica o governo bielorrusso. No ano passado, eu já falei sobre a questão do prêmio Nobel, já discuti aqui a questão do prêmio Nobel, que os prêmios que saíram no ano passado eram prêmios atlanticistas, e boa parte dos prêmios que saíram, o Barack Obama já ganhou o prêmio Nobel, o prêmio Nobel da Paz, tá? O Barack Obama já ganhou o prêmio Nobel da Paz, o Barack Obama, tá? Sim, aquele cara que promoveu uma verdadeira bagunça no mundo inteiro e a morte de várias pessoas no mundo inteiro com operações de revolução colorida, guerra híbrida. Então, o Obama estímulo a guerrilhas armadas, jihadistas, o Obama, tá? Estímulo a grupos terroristas, sim. Então assim, ele é um prêmio em boa medida atlanticista, e quanto mais o tempo passa, mais isso fica muito descarado. Então os últimos prêmios que têm saído são coisas que são uma afronta ao bom senso de qualquer um. Boa parte desses grupos que ganharam o prêmio Nobel são bancados por dinheiro dos Estados Unidos, de organismos dos Estados Unidos de propagação da democracia, que na verdade são mecanismos de Estado para estimular a guerra informacional em outros países. Aí esses grupos são premiados com o Prêmio Nobel da Paz. Isso aí é um ataque ao bom senso de qualquer um. No ano passado, inclusive eu destaquei, acho que tinha um jornalista russo no ano passado que fazia oposição ao governo Putin e tinha acho que era uma jornalista filipina, se eu não me engano, né? Me corrijam se eu estiver errado aí, alguém comente. E essa jornalista filipina, ela já foi direto fazer uma palestra para o Atlantic Council e defendeu a questão da censura nas redes. A censura nas redes contra qualquer conteúdo que afronte o atlanticismo. Não falou desse modo, mas a coisa saiu. Então, uma jornalista defende a censura e ganha o Prêmio Nobel da Paz. O Julian Assange fala a verdade e vai para uma masmorra. Então a gente vê os valores como são valores invertidos. Trago uma última notícia a ver com o Julian Assange, inclusive, para a gente fechar essa discussão de hoje. No sábado, muitas pessoas foram às ruas em várias cidades do mundo para defender a liberdade de Julian Assange e criticar a possível extradição que pode ocorrer aí do Assange para os Estados Unidos, o que seria praticamente condenar o Julian Assange à morte. Até porque é o Estado que quer a cabeça do Julian Assange, enviando o Julian Assange, recebendo o Julian Assange como um preso político e jogando ele numa masmorra. É provável que o cara vai ser assassinado. Os britânicos, muito do motivo dos britânicos segurarem o Julian Assange não é nenhum princípio humanitário, é porque ele é um ativo político importante. Ele é um ativo de negociação. Pô, estou com o Julian Assange preso aqui. Então a gente pode negociar. Os britânicos estão segurando ele como um ativo político. Então o Julian Assange pode ser extraditado para os Estados Unidos, ficar preso lá por ter dito a verdade. Isso que é importante que se observe. O cara entregou crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos no Oriente Médio. Julian Assange, por dizer a verdade, está preso numa masmorra em Belmarsh, uma masmorra britânica, enquanto
pessoas que trabalham para o interesse de Estado dos Estados Unidos, fecham os olhos para as maiores barbaridades cometidas pelo atlanticismo nos mais variados países, ataque contra civis, uso de civis como escudo humano na Ucrânia, que a gente viu por parte do governo ucraniano. Essas pessoas, elas ganham o Prêmio Nobel da Paz, enquanto o Julian Assange está preso. Então, dito isso, vou parando por aqui. Sim, fique muito irritado, é tudo invertido, as pessoas que deveriam estar, as pessoas que deveriam ser execradas estão ganhando prêmios, as pessoas que deveriam ser premiadas estão presas, estão numa masmorra. Então é tudo, ainda mais no jornalismo. Uma jornalista que defende a censura atlanticista das redes ganha Nobel da Paz, o cara que fala a verdade está preso, é uma coisa completamente... É muito complicado mesmo, né? Não se irritar com esse tipo de coisa, né? Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui. Eu sempre vou lembrar do Julian Assange, tá? Sempre que tiver alguma coisa referente ao Julian Assange, eu vou falar para que não se esqueça da figura do cara. Então aqui pode apoiar pelo Apoia-se, através de boleto ou cartão via Apoia-se, o link está na descrição aqui embaixo, é uma plataforma virtual, o link está aqui embaixo, mas eu te digo, é www.apoia.se/verdade concreta, ou pode ajudar através do Pix, a chave Pix está na descrição aqui embaixo, é uma chave de e-mail, mas eu também te digo, mas olha direitinho aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, é pixverdadeconcreta@gmail.com, é uma chave de e-mail, tá? É pixverdadeconcreta@gmail.com. Dito isso, vou parando por aqui, agradeço a todos que apoiam, apoie se quiser, apoie se puder, ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, vou parando por aqui, tchau para vocês.